A gente começar então a nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência. O primeiro deles a participar aqui da BMC News é o candidato Pablo Marçal. Candidato, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite de vocês e bom dia a todo o Brasil. Obrigada. Candidato, a gente tem aqui algumas perguntas, mas em primeiro lugar queria entrar num tema, né? O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Goné Branco, se manifestou aí favorável à sua candidatura pelo PROS à presidência da República. Ele também considerou inválida a convenção que havia determinado ali que o seu partido apoiasse Luiz Inácio Lula da Silva. Esse parecer foi enviado ao TSE agora, a liderança do PROS acabou mudando, né? 3 vezes do final de julho até o dia 5 de agosto, todas elas por meio de decisões judiciais, quando a legenda estava aí sob o comando do Marcos Holanda, que decidiu lançar a sua candidatura. Em primeiro lugar, queria saber, né, começar essa nossa conversa com uma explicação sua, né, entender exatamente o que de fato aconteceu, né, essa própria divisão dentro do seu partido em apoiá-lo e também uma outra parte querer apoiar o ex, né, presidente Lula. Como que está a situação de fato? Você vai poder concorrer às eleições no dia 2 de outubro? Em momento nenhum eu fiquei fora da disputa, né, como alguns veículos noticiaram, né, existe uma pressão da mídia em querer sempre soltar um fato relevante para ganhar aí clickbait, principalmente na internet. Mas o que acontece é que em nenhum momento eu deixei de ser candidato, já começaram a me tirar de várias pesquisas, mas o procurador-geral, ele ratificou inclusive, né, falando que é nula, né, por essência, a ata do PROS. Não existe divisão no partido. O partido é unânime em me apoiar. O que aconteceu foi uma puxada de tapete, tirando toda a convenção nacional do PROS, toda a executiva do partido e colocando a que desviou 50 milhões de reais de dinheiro público. Inclusive, estão desesperados porque o próprio Alexandre de Moraes tirou todos os diretórios que entraram na justiça, tirou do comando do Eurípides e ele não consegue nem investir o fundo eleitoral. Está em desespero. Então, assim, em momento nenhum eu me abati com isso, eu continuo firme. Estou sendo excluído dos debates por causa disso. Não tem fundamento nenhum, porque eu continuo firme na candidatura, ela é legítima. Agora, o Brasil está percebendo que está tendo um atentado contra a democracia. Me tirar do debate sem nenhuma explicação. Eu continuo e essa perseguição tem me dado muita força e agora essa turminha que estava preocupada em me tirar, que inclusive é a turma do PT, a turma do Lula, eles vão ver o que é alguém que vai até depois do fim mexer com a pessoa errada. Então, Pablo, você continua, né, na disputa, mas por que, até uma pergunta do pessoal aqui do nosso chat, por que você não participou do primeiro debate da Band? Fui excluído, e fui excluído justamente porque o partido, né, a direção da turma que fez essa ata nula, é uma ata fake, inclusive isso tem que ter responsabilidade civil e criminal, inclusive. E a gente vai lutar até o fim para tirar essa turma daí. Tá esse enrosco com o partido. Eu levei 60% dos candidatos a deputado federal. Nunca imaginei que esses caras entrariam em menos de 24 horas, desde quando eles entraram no partido. Eles entregaram o fundo eleitoral, deram o partido na mão do PT para entrar na eleição e me excluíram sem nenhum tipo de conversa. Então, assim, quando eles tentaram fazer isso, eu fiquei em paz. Eu sou jurista por formação, em matéria de direito. É impossível essa ata deles prosperar. É impossível cancelar uma candidatura igual a minha, legítima. E a justiça no Brasil, eu continuo confiando nela. Ela pode tardar, ela pode demorar, ela pode falhar, mas ela corrige. E eu estou com uma expectativa muito boa. Depois disso, a gente vai ser inserido nos próximos debates, nas entrevistas. E isso vai dar um gás. Isso me deu muita energia para continuar lutando pelo Brasil. Candidato, você tem usado o fundo eleitoral? Eu vi uma entrevista recentemente, você fazendo até críticas, né, exatamente ao fundo eleitoral. Queria saber um pouco mais sobre este tema. Não uso. Eu sou o único candidato que abriu mão por espontânea vontade. Tem um outro candidato que é por conta do partido, né, do Partido Novo. Eles não usam o fundo eleitoral, mas é o partido inteiro. No meu, eu tenho disponível 11 milhões de reais para usar e abrir mão disso. Estou usando dinheiro meu. E não estou fazendo apelo também para fazer, vocês precisam de doar. O que a gente precisa é de movimento para ganhar eleição. Eu vou falar algo aqui, talvez você que está me assistindo pela primeira vez nunca ouviu. O que ganha eleição não é o voto. O que ganha eleição é coragem, é movimento. É pessoas colocarem o rosto, perder o medo, perder o pudor.
não se importar com crítica e falar: eu não quero nem Lula, eu não quero Bolsonaro, eu não quero politiqueiro igual Ciro Gomes, eu quero alguém diferente para fazer essa nação prosperar. Então, inclusive, o nosso mantra nessa eleição é brasileiro rico. Tanto o brasileiro como a brasileira, nós vamos ativar a riqueza que há no povo para diminuir o tamanho desse Estado, esse Estado que toma de você para dar de volta. Não faz sentido. Quem produz é que tem que governar o país. Não faz sentido a gente pegar gente inútil, analfabeta, gente que comprovadamente é ladrona, gente que é ladra, inclusive, que já foi comprovado que desviou mais de 1 trilhão dos cofres públicos. Esse tipo de gente tinha que pegar a cadeira elétrica, mas não tem cadeira elétrica aqui no Brasil. Então o que a gente tem que fazer é tirar esse povo nojento da política. Se o Lula tivesse cumprindo a pena dele, se o Bolsonaro tivesse cumprido a palavra dele em não ir para a reeleição, eu jamais estaria aqui pleiteando a vaga de presidente da República. Candidato, eu já vi em algumas entrevistas, né, você fazendo aí fortes críticas, igual como agora, ao sistema, né, da política como um todo, né? Você até disse que o problema da política é realmente o sistema, que inclusive, né, você chegou a pensar em desistir por várias vezes, porque também você acredita que pessoas do bem não conseguem fazer política. O que te faz, então, querer manter a sua candidatura, né? E se você realmente, como disse, né, pensou em desistir por várias vezes e segue agora aí realmente lutando para ser aí uma alternativa? Na verdade, a vontade de desistir é porque eu sou alguém próspero, eu sou alguém livre, né? Não depende de governo absolutamente nada. O governo só de não me atrapalhar já está ótimo. Mas encontrar, eu que rodei o Brasil inteiro, encontrar olho no olho, povo que acredita, um povo que fala: eu acredito que você vai ser o próximo presidente. É por essas pessoas que eu não dou um passo atrás. E quando eu percebi uma facção partidária, uma facção política tentar me derrubar, aquilo aumentou meu desejo pela política, ao contrário do que os outros 12, não sei se vocês sabem, mas são 12 candidatos à presidência da República e 12 que foram excluídos do sistema. Eu não sou contra o sistema, eu quero ser uma pessoa que vai invadir sim a política e vai levar muita gente nova para a gente fazer um negócio chamado turnover. O que é? Nós vamos fazer uma substituição dessa velha política, esses políticos profissionais, e vamos colocar gente produtiva, gente eficiente na política. Então, cada dia que eu sofro uma perseguição, um revés judicial, isso tem aumentado a minha vontade, a minha disposição e a minha energia para presidir esse país. O país precisa de gente com coragem, de gente que tem paciência, de gente que não afrouxa, de gente que não retrocede. Então eu estou mostrando para todo mundo, inclusive falei todo o tempo, mesmo com decisões judiciais desfavoráveis ao longo do caminho, eu falei: se eu não conseguir resolver isso, eu não mereço ser presidente do Brasil. Agora eu estou colocando meu sangue, meu suor, minha lágrima, minha gordura, estou debaixo de perseguição, ameaça, e mesmo assim eu não vou desistir. E aqui está a certeza de um coração falando abertamente: eu sou o próximo presidente do Brasil. Pode rir o tanto que for com esse 1% vai decolar, vai ser exponencial. O 1 vai virar 2, o 2 vai virar 4, o 4 vai virar 8, o 8 vira 16, e com 23 milhões de votos a gente chega no segundo turno. Para você que não me conhece, eu vou te contar uma história do melhor presidente que já teve na história do Brasil, chama Juscelino Kubitschek. Um momento histórico. Eu posso te falar que na eleição do ano que ele virou presidente, ele era o 5º colocado. Você pode ir no meu Instagram agora, ou você pode ir direto na CNN ou na pesquisa, eu estou em 5º lugar. Não, você, brasileiro, não foi condenado a votar no Lula nem no Bolsonaro. O Lula é um câncer na política nacional. O Bolsonaro é um antibiótico para curar isso. Ele é um remédio quimioterápico, só que está vencido. Não conseguimos mais tratar Lula com Bolsonaro. Então você precisa de quê agora? Vitamina, suplemento. Marçal, humildemente, essa vitamina, esse suplemento para estimular o brasileiro a ativar sua identidade, abrir 10 milhões de novas empresas, gerar 50 milhões de novos empregos, investir em turismo, em infraestrutura, em fazer esse país se tornar uma nação tecnológica, investir de fato na educação, reestruturando e parando de colocar os brasileiros para ser treinados uma vida inteira só para ser trabalhador. Nós vamos treinar as crianças desde o ensino infantil a serem empreendedoras, a terem inteligência emocional, para nunca mais a gente eleger caras como Lula e Bolsonaro.
Bom, justamente o que você comentou, né? O presidente Bolsonaro era um candidato muito improvável ali em 2018, né? Ele tinha até pouco tempo de TV, né? Como você também, porém já era deputado há muitos anos, né? Você acabou aparecendo ali bem próximo aqui do pleito eleitoral, não é muito conhecido no meio político. Qual que é a sua estratégia para ficar conhecido e ter chances, então, de se tornar presidente da República? Na verdade, no meio político, todos me conhecem no meio político. Pelo tudo que está acontecendo, por reviravoltas em Brasília. Eu também tenho casa em Brasília, eu tenho acesso ao parlamento há anos, eu tenho acesso a parlamentares já há bastante tempo. No meio político, eu sou conhecido, eu sou assistido na internet por 10 milhões de pessoas todos os meses. E o que eu falo para todo mundo é o seguinte: sabe por que eles estão me privando do debate? Porque aqui tem alguém que tem a alma apaixonada pelo Brasil, alguém que é construtor de riqueza, diferente desses politiqueiros, alguém que não tem conversa fiada, não tem teatro, tá falando um papo reto, quer ver o brasileiro ficar rico, quer ver o brasileiro parando com essa miserabilidade de voto. Quanto mais o nosso povo for pobre, mais interessante é para um governo do PT, por exemplo. O governo do PT, que tinha a chance de acabar com esse tanto de miséria, era só um slogan. É manutenção de poder para ficar articulando e colocando esses esquerdistas e financiando campanhas em ditaduras de outros países. Então, assim, eu tenho segurança de, quando eu sentar ou pisar num debate, o Brasil vai conhecer alguém que está preparado, alguém que foi forjado no fogo, alguém que já foi perseguido, alguém que mostrou que dá conta de aguentar o tranco de ser presidente, que tem paciência, que tem nobreza, que não fala o que pensa. Não adianta o presidente atual falar o que pensa e acaba criando um desconforto nacional e internacional. Eu votei no Bolsonaro, não arrependo de ter votado, só que ele já não representa mais o Brasil do próximo nível. Então eu faço votos que ele termine bem o pleito dele, que ele me passe essa faixa, entregando o Brasil com o melhor resultado que ele der conta, ele e a equipe econômica. Agora, uma grande verdade é, você não foi condenado a votar em Lula nem Bolsonaro. Existem boas opções, sim. Tem candidaturas fake também, como Leonardo Péricles, Sofia Manzano, Vera Lúcia. Esse povo é poupança do PT. Tem o Ciro Gomes, que parece a rebelião, mas é uma sucursal do PT. Dos 12 candidatos, 8 falaram que em segundo turno vão votar no Lula. Ou seja, não estão concorrendo para se tornarem presidentes. Efetivamente, você tem que seguir seu coração. E aqui vai um recado para a nação. Vote com o coração no primeiro turno e depois use o intestino para votar no segundo. Porque dá nojo, às vezes, de perceber que tem gente que a gente não quer. Aí você é obrigado a votar no menos pior no segundo turno. Mas no primeiro, siga seu coração. Pense nos seus filhos, pense no Brasil do futuro. Essa nação está dividida. E quando você quer votar no Lula, você alimenta um Bolsonaro. E quando você quer votar no Bolsonaro, você alimenta um Lula. E nós seremos reconhecidos como a nação. E o pleito de 2022... o pleito que elegeu o presidente mais novo do mundo e que vai levar essa nação a se tornar mais próspera da terra. E nessa mesma tacada, nós vamos aposentar Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Eu não estou aqui para brincadeira, eu coloquei tudo a perder na minha vida para ser presidente do Brasil. E vocês podem bater à vontade, pode fazer que aqui é igual massa. Você pode bater que cresce. Candidato, temos algumas perguntas aqui no nosso chat, daqui a pouco a gente vai abrir o espaço aqui para as perguntas também, né, dos nossos telespectadores, mas estou trazendo aqui para a nossa conversa ele, que é economista, analista CNPI pleno, também chegando aqui, comentarista político, Alan Gani, que tem perguntas aqui também para o candidato Pablo Marçal. Fica à vontade, Gani. Obrigado, Paula. Bom dia, Pablo. A minha pergunta é sobre ataque à democracia. A gente viu o Supremo Tribunal Federal autorizando uma busca e apreensão a pedido do senador Randolfo, coordenador da campanha do Lula, uma busca e apreensão de celulares na casa de empresários por conversas políticas. Recentemente, a gente viu a prisão de um deputado federal por opinião. Jornalista também foi preso, o Oswaldo Eustáquio, também por uma matéria de jornal. O site antagonista teve uma matéria censurada pelo Supremo Tribunal Federal. Inquérito de fake news em cima de um crime que não existe, que não está previsto em lei. Se o senhor for presidente da República, como é que você vai frear todo esse ativismo judicial concretamente para que essa democracia não adoeça ainda mais? Em primeiro lugar, eu, enquanto jurista, não sou obrigado, como cidadão nem como candidato, sou obrigado a concordar com nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal.
No que tange à legislação, devo respeitar, mas enquanto presidente da República eu tenho que fazer 3 coisas concretas. Primeira, respeito entre poderes. Eu vejo que às vezes tem um exagero pelo atual presidente em ficar de manhã, de tarde, de noite levantando questões contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem 11 ministros, e esses 11 ministros, eles não concordam nem entre eles, então a população não é obrigada a concordar também. Segunda coisa, tem que promover a harmonia entre os poderes, é uma coisa que não tem acontecido. Terceiro lugar, eu vejo que esse ativismo judicial, ele é uma mola que está sendo apertada pelo Executivo, e se você seguir isso de forma concreta, se você respeitar os limites da lei, se você tiver harmonia e o terceiro passo, que é promover os poderes, não vai ter essa mola soltando em direção nenhuma. Então, desde quando eu comecei a ver esses presidentes, são 38 presidentes do Brasil, só tem um até hoje que bate o tempo inteiro no STF. É uma estratégia dele particular de ser notícia o tempo inteiro, de ser resistência o tempo inteiro. Então eu vejo que está tendo esse contra-ataque porque tem um ataque. Só que aí é o jogo de Tom e Jerry, não para nunca. Porque de um lado não está atacando, do outro está contra-atacando. Então tem que esfriar os ânimos, precisamos de fazer um pacto, né, uma harmonia entre os poderes que acabou, não tem hoje. O que tem é uma situação de pegar um pouco mais leve por conta do período eleitoral. O que você tocou sobre os empresários, eu achei um exagero. Eu acredito que precisa ser corrigido o que foi feito em relação a eles, porque uma conversa de WhatsApp virar alvo de apreensão de celular, imagina, se for para apreender celular, o tanto de besteira que jornalista já falou, que professores dentro de universidades, reitores, grandes formadores de opinião também vai ter que ter todos os seus celulares confiscados. Achei sim um peso essa decisão, acho que foi muito pesada, foi além do necessário, e eu acredito que isso vai ser corrigido nos próximos dias. Agora, o presidente, sendo bem concreto, o presidente não tem que afrontar poderes. Para você que está assistindo, quem afronta, você diminui o poder, você diminui a pessoa. Vamos esquecer agora a política e vamos falar você como pessoa afrontando o outro. Quando você afronta a pessoa, ela vai guardar mágoa e vai revidar. Eu não estou falando que está certo, o revide nem que está certo o que está sendo feito. Só que um alimenta o outro, esse é o problema. É igual a questão de liberação de droga. Tem gente falando, vamos liberar a droga, mas se não resolver problema de fronteira, entra a arma. A arma tem criminalidade. A droga é a isca para continuar o sistema do crime organizado funcionando. Então não tem nada a ver. A gente tem que tratar coisas primeiro. Eu vou te falar, a primeira tratativa é ter um presidente nobre que não entra em discussões, não vai para vias de fato, não se entrega emocionalmente nessas jogadas. Eu conheço bem o Bolsonaro, eu sei qual que é a tática dele, e ele tem contribuído muito. Infelizmente, ele tem contribuído muito para essa animosidade judicial que acontece hoje no Brasil. Pablo, o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal começa antes mesmo do governo Bolsonaro, começa no governo Temer, interferindo no processo de privatização, interferindo na gestão, interferindo na área econômica, interferindo em matérias que são do Congresso Nacional, como aborto, como homofobia. Então eu não vejo só que é uma questão que o Bolsonaro começou, porque veio antes do próprio Bolsonaro e ataca também a liberdade de imprensa, como foi a censura da matéria do site antagonista. Então, como frear isso? Porque isso vai além, na minha visão e pelos fatos que eu coloquei, de uma questão que o Bolsonaro simplesmente está provocando um poder. São duas coisas. Dá pra gente resolver de duas coisas. Elejam o Lula que vocês vão ver a merda que esse país vai virar. Vou falar por quê. Ano que vem, o próximo presidente do Brasil vai nomear 31 ministros para os tribunais superiores. O Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, para todos os tribunais, terão 31 ministros sendo indicados pelo presidente da República. Então, se você quiser que o estilo de ativismo judicial continue, que existe, é inegável isso, não faz sentido negar isso. Eu falei que todos os problemas que tem é depois do Bolsonaro. Bolsonaro, ele não tem trava na língua, ele vai para a afronta, né? Esse é o problema. Agora, é bom que todos saibam que o Supremo Tribunal Federal é o defensor da Constituição. Para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal não pode agir de ofício, ele tem que ser provocado.
E aqui vai uma análise, e enquanto cidadão, enquanto candidato à presidência do Brasil, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Para esse Brasil avançar, desburocratizar, a gente precisa ter uma nova constituinte. Eu não estou fazendo promessa de campanha, estou falando que nos próximos 10 anos isso precisa ser feito, senão a gente vai travar o país. Vou falar por quê. Os Estados Unidos tem uma carta magna, uma Constituição deles, a Constituição Federal deles, tem 13 páginas. Você que está assistindo vai no Google, baixa a Constituição Federal Americana. Você vai ver, ela tem 13 páginas. A do Brasil tem 498. Aí você imagina, quem que conhece isso? A nossa Constituição, infelizmente, ela está gordurosa, ela está muito grande e qualquer passo que você dá tem uma interpretação constitucional onde a casa que defende a Constituição entra com algum tipo de intervenção jurídica. Então, assim, a gente tem um excesso de gordura, tem um excesso de amparo dentro da Constituição. Pá, mas e aí, a gente vai diminuir direito? Claro que não. O que a gente precisa é trazer isso para legislações infraconstitucionais, que são as leis ordinárias, são decretos. E você faz o quê? Você trata assuntos fora da ordem constitucional. Porque se tudo for constitucional, não tem como governar esse país. A gente está tendo avanço tecnológico, a gente está passando por grandes disrupções do mundo e a Constituição tem que andar. A gente tem que ir para a nossa 8ª Constituição. A gente precisa de ir para a nossa Constituição, porque toda Constituição ela é renovada quando o povo começa a mudar. E a gente está numa grande era de disrupção e mudando muito rápido. Então a gente sim precisa de uma Constituição nova, precisamos fazer uma reforma eleitoral primeiro, senão você não consegue fazer nada. A mãe de todas as reformas é a eleitoral. Depois, desde 1975, a gente está com a reforma tributária parada. Nós vamos fazer algumas reformas para chegar nessa reforma aí da nossa Constituição. Ter uma nova Constituição. Candidato, eu queria trazer agora, para a nossa conversa um pouco mais, entender suas promessas aí de campanha, o seu plano de governo, exatamente, trazendo um pouco mais para o lado econômico. Tem uma pergunta aqui no nosso chat, que eu já vou emendar com a minha, mas já vou aproveitar para fazer, que é do José Francisnei dos Santos, que ele pergunta, o que de fato vai melhorar na vida do brasileiro com uma vitória sua aí nas eleições? E a minha pergunta é que eu vi aí que em um das suas promessas de campanha, voltado mais para o lado econômico, você acredita que o Brasil teria que realmente ter o maior salário mínimo da América Latina, ultrapassando inclusive os R$ 2.229 comparados, ali do valor pago do salário mínimo do Chile. Queria entender como você faria isso, como você vai fazer isso sem estourar o teto de gastos e nem criar de repente um risco fiscal, para a gente falar mais um pouco agora sobre os planos econômicos do seu plano de governo. Respondendo primeiro sobre o salário mínimo, ter como régua no Brasil. Nós somos a maior potência da América do Sul, inclusive da América Latina. Nós somos a maior potência e não tem um porquê a gente ter um salário mínimo tão defasado. Mas eu sei como que resolve isso. Se eu desonero os empreendedores, por exemplo, se eu pago um salário de R$ 1.500 para um funcionário, eu tenho que pagar os mesmos R$ 1.500 para o governo. Não faz sentido, é como se fosse uma penalidade ter um funcionário. Então, o que eu tenho que fazer? Desonerar na contratação para que eu não precise pagar isso tudo para o governo. Não faz sentido. Então, eu tiro essa entrada, que é um absurdo. As empresas brasileiras são as que mais pagam imposto no mundo. O que a gente faz? Desonera essa tributação em relação ao salário e a gente consegue aumentar o salário mínimo, porque a conta tem que sair de algum lugar. Uma outra coisa que nós vamos fazer para gerar receita para o governo, nós vamos ter um ministério, que é uma inovação, nunca existiu na República, um ministério de empresarização. O governo federal, a partir de 2023, vai investir dinheiro público em startup. Para quê, meu Deus do céu? Para a gente alavancar dinheiro público e ter receita de outras fontes, a não ser arrancando a pele do povo brasileiro. Porque imposto é uma forma de tomar dinheiro seu, nós que trabalhamos 3 a 4 meses todos os anos só para pagar imposto. Na época do Brasil Império, o povo chamou de quinto dos infernos quando era cobrado 20% de imposto, de carga tributária. Criou-se, então, o termo no Brasil de quinto dos infernos. Só para você ter uma noção, na época lá do Antigo Egito, foi cobrado esses 20% por conta de um período de seca que viria que salvou o Egito. Agora, no Brasil Império, há poucas décadas atrás, o povo
gemia por 20%. Esse povo de hoje foi doutrinado a ser pobre para sempre, porque ninguém enche o saco desses 43% de carga tributária. Nós temos 2/5 dos infernos e não tem um político que tem coragem de falar. Agora você tem que saber, nosso nível de endividamento interno é de 80% em relação àquilo que a gente arrecada. Se eu falar para você, vamos diminuir o imposto, tem que criar uma receita. Da onde nós vamos criar a receita? O Estado já comprovou que é ineficiente com essas centenas de estatais que nós temos. Nós temos 300 importantes estatais e, contando com as subestatais, dá mais 300. Então, nós temos 600 empresas do governo que queima dinheiro público. Precisamos fazer uma reforma administrativa, mas a gente precisa de alguém que tem peito, que tem coragem. Gente que entra na eleição querendo ir para a reeleição não vai fazer nada. Não pode fazer nada, porque senão compromete a reeleição. Então, o que eu falo para vocês, se eu, como presidente, não conseguir acabar com a reeleição, desde o primeiro dia, de todo jeito, eu já vou treinar o próximo presidente. Aí você fala, então você não quer sair? Eu vou treinar 100 pessoas de partido diferente. Eu quero saber quem tem um propósito de verdade, quem que tem competência de gestão, quem é eficiente, quem que ama a família, quem que ama essa nação, quem pelo menos dá conta de cantar o hino nacional. Todos os dias às 6 da manhã, eu estou falando sobre o nosso movimento, que é o Brasileiro Rico, e a gente começa o dia cantando o hino. E a partir de amanhã, no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu vou explicar o que é o hino. O brasileiro não sabe nem o que significa o hino nacional. A gente perdeu o respeito pela bandeira, pelo hino. Quando eu falo, a gente é o povo. Então o que a gente tem que fazer é uma coisa muito simples. Voltar para as bases do Brasil, ativar princípios e valores nas pessoas, parar com essa nhaca, esse nojo de esquerda e de direita. Isso está virando doença emocional. Isso não é uma doença que tem CID, mas é uma doença na alma. A pessoa não quer ouvir mais os outros. Ninguém consegue mais debater. No grupo de família, já tem 2 grupos de família, o grupo da esquerda e o grupo da direita. Ninguém consegue mais conversar. Então é o seguinte, tem como, e para a gente diminuir imposto, a gente tem que gerar receita. Alguém minimamente inteligente sabe que é assim que funciona. Agora, cuidado com o politiqueiro. Tem gente fazendo estelionato eleitoral. Um cara igual o Ciro Gomes, por exemplo, falou que vai aumentar o Auxílio Brasil para R$1.000. Ele não sabe, mas precisa de 300 bilhões para fazer isso. Vai arrumar esse dinheiro aonde? Isso aí chama compra de voto fiado. Vai enganar o povo e depois vai pôr a culpa no parlamento. Não dá conta de fazer. Ou vem um presidente inteligente, gerador de receita, construtor de riqueza, que faz o governo voltado para o povo, ou então nós vamos viver nessa zona que é o Brasil. Essa corrupção, esse excesso de leis. Eu não sei se vocês sabem, brasileiros e brasileiras, nós vivemos num excesso. A nossa legislação é boa, nossa legislação é moderna, só que a gente tem um excesso de leis. Aonde tem excesso de lei, tem burocracia. Aonde tem burocracia, tem corrupção. Você tem que saber disso. Nós precisamos fazer o povo brasileiro assumir o governo da própria vida. Nós temos que pegar, por exemplo, tem 5.570 cidades no Brasil, 2.890 tem mais gente ganhando Auxílio Brasil do que a carteira efetivamente assinada. Ou seja, nós estamos com um problema de emprego. E quem que dá emprego? É político? Não, é empreendedor. Então precisamos ativar a via empreendedora do brasileiro. Só para vocês terem uma noção, 54% dos empregos do Brasil vêm de pequenos negócios. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer esses negócios crescer. É uma das coisas que eu mais entendo. Eu amo isso. Eu tenho um conglomerado de mais de 20 empresas. Eu amo gerar receita, gerar renda, emprego, pagar milhões de reais em impostos. Eu quero que o brasileiro ele tenha vontade, ele tenha energia em devolver essa contribuição para alguém administrar o Estado. Hoje ele sente que ele está sendo roubado. Tem gente que o imposto é maior do que o lucro que ele recebe. Não faz sentido uma carga tributária dessa. Por isso também, nós estamos propondo no plano de governo o RAP, RAP, que é Retorno sobre a Administração Pública. Nós vamos fundir as 11 contribuições federais para ninguém ter confusão com o PIS, COFINS, nada disso. Nós vamos fazer um só e nós vamos fazer isso de forma eletrônica, fazendo com que a sonegação não exista, mas que de fato o imposto seja transparente e as pessoas tenham prazer em pagar, porque vai ver um Brasil avançando.
Ô Pablo, você falou numa doença esquerda e direita, mas uma outra doença no Brasil é o fisiologismo, muito presente no Congresso Nacional. E muitas das reformas que você falou, das quais eu concordo, reforma administrativa, menos imposto, depende do Congresso Nacional e não simplesmente da vontade do presidente da República. E hoje até do Supremo Tribunal Federal, que também virou um ator político. Como, então, implementar isso, convencer o Congresso Nacional, dado que você precisaria de uma base muito forte de apoio, da qual aí o seu partido ainda não tem? É o seguinte, primeiro, para reduzir o tamanho do problema que é o Congresso, são 513 deputados e 81 senadores, tem-se quantos partidos? 33 partidos. Iria ter mais uns 100 querendo entrar aí pegando registro. O problema dentro do parlamento se resolve primeiro com o partido. Segundo, coisa que nenhum presidente conseguiu fazer, gastar energia em relacionamento pessoal com os deputados. Ninguém tem paciência em conversar com 50 deputados que não conhece. Eu tenho. Eu fui executivo numa companhia de telefonia e na época eu tinha de 22 para 23 anos, eu fui o mais novo do Brasil inteiro a pegar um cargo de executivo. E nessa época eu tinha 1.100 colaboradores. E eu conto essa história para você entender quem eu sou e o que eu vou fazer. Dia 2 de outubro, vencemos a eleição do primeiro turno. É muito remota essa possibilidade, porque o Brasil tá repartido no meio, né? Só que venceu no dia 30 de outubro. Não tem descanso para quem vencer a eleição. O primeiro ato não é ir para a transição de governo. O primeiro ato é encontro individual com todos os eleitos do parlamento. Todos. Qual o seu objetivo como parlamentar? E tem um problema, quando o presidente senta na cadeira do poder, que é o mais solitário de todos, ele não tem paciência para conversar com esse tanto de gente. E o presidente tem que ser a pessoa do relacionamento. É uma das melhores coisas, é uma das maiores qualidades que eu tenho. Relacionamento. Se tem relacionamento com os partidos, porque ninguém governa sozinho. Você tem relacionamento com os parlamentares. Você vai inaugurar obra, pega aquele avião, aquele Airbus lá que cabe 50 pessoas e coloca parlamentares e não fica andando com a sua tropinha, não fica andando com os seus favoritos, mas vai oxigenando o relacionamento com os parlamentares. Os parlamentares têm que estar envolvidos na edificação do Brasil. O que acontece é o seguinte, o parlamento fica com ciúme do presidente e tem uma máxima lá no Congresso Nacional. Quando o parlamento é forte, o presidente é fraco. Quando ao contrário também é verdadeiro. Então, se o presidente é forte, o parlamento se curva para ele. Mas tem como a gente fazer um governo juntos, de gente que vê alguém que está ali de verdade, alguém que é construtor de riqueza, não precisa ficar pegando dinheiro público. Eu não vou virar o caçador de Marajá, igual o Fernando Collor virou. Por quê? Porque ele queria caçar um negócio, quando ele olhou no espelho, ele era o Marajá. Agora, se eles verem um governante de verdade, há milênios, está lá em Provérbios, quando tem um governante justo, o povo se alegra. Nós precisamos ter gente de verdade, não é gente que tem rabo preso. Imagina o caos que é pôr um Lula lá. Cara, e o Bolsonaro? Você põe ele, você vai continuar com briga. Tem como acabar com a rinha, tem como acabar com essa briga de galo, tirando esse povo da frente. Bate aqui no peito e fala, eu assumo a responsabilidade, eu quero um Brasil diferente, eu acredito no Marçal presidente, é o número 90, eu não quero pedir seu voto não, eu quero que você invista seu voto em gente que vai te dar retorno, em gente que vai te dar lucro. Não tem nada demais no parlamento. Eu te falo que tem muita gente na política que é gente despreparada, que com o relacionamento você conquista corações de verdade. Aí alguém fala, mas vai ter que ter um orçamento secreto. Mas é claro que vai ter. Quem decidiu isso foi o parlamento. O presidente atual vetou o orçamento secreto e o parlamento derrubou o veto. Vocês têm que entender que a alma constituinte, ou seja, quem fez a Constituição Federal, não fez a Constituição Federal para o sistema ser presidencialista. Isso é histórico e o brasileiro tem que saber disso. A Constituição Federal, ela é parlamentarista. Só que por plebiscito, nós, o povo brasileiro, decidimos que seria presidencialismo. Então temos uma Constituição parlamentarista, eu falo pelo meu conhecimento de direito. Conhecimento que me faz não parecer aquele candidato inocente que vai resolver tudo. Não vai resolver. Agora, nós vamos abrir bases para criar movimentos e fazer o Brasil avançar. Abrir empresa não precisa de ajuda de parlamento. Liberar crédito para empresários, eu não preciso, está dentro do orçamento. Só de eu pegar esse povo que fica emprestando dinheiro para fazer metrô em Venezuela, em Minas Gerais não tem,
em vários lugares onde deveria ter pelo acúmulo de pessoas, eu já tenho dinheiro suficiente para emprestar dinheiro para empreendedores. Por que eu tenho que emprestar dinheiro para empreendedor? Para ele aumentar o tanto de emprego. Inclusive, o único governo do mundo que vai ter devolução de imposto para empresário na única condição. Nós vamos devolver 1/12, ou seja, 1 mês de imposto para o empreendedor que fizer seu negócio crescer e aumentar a quantidade de empregados. Nós também vamos colocar dinheiro na mão de trabalhadores que querem abrir pequenos negócios, que querem abrir seu primeiro negócio. Nós vamos fazer 10 milhões de novas empresas serem abertas. Só que nós vamos investir também na educação, aonde a pessoa vai aprender desde pequeno. Nós ensinamos o nosso povo de forma errada. Nós ensinamos o nosso povo a ter um diploma e depois pega o diploma, enfia no porta-luva do Uber e fica por isso. Depois vai trabalhar nas lojas Renner com o diploma enfiado dentro da sacola. O que você vai fazer com isso? Nós temos que ensinar nosso povo a tomar decisão. Nós temos que ensinar nosso povo a ser empreendedor. Pablo, e se a pessoa quiser ser trabalhador? Por favor, seja trabalhador. Eu quero criar o maior problema que já aconteceu no Brasil. Não achar mão de obra aqui. Só para vocês terem uma noção, hoje a gente tem um déficit de 400 mil vagas em tecnologia. Eu tenho empresa de tecnologia, eu tenho que contratar a gente em outro país, porque não acha no Brasil, para você ter uma noção. Eu tenho que criar atrativos para pessoas de outras nações para eles programarem para nós. Por quê? Porque no Brasil não tem. Você não acha na periferia uma criança falando, meu sonho é ser programador. Por quê? Porque a gente não ensina isso para eles. É isso que eu quero ensinar. Nós seremos uma nação tecnológica. E nessa virada de década, a nação que não for protagonista em tecnologia vai ser escrava de tecnologia de outras nações. Então é o seguinte, eu queria gritar assim, meu nome é Enéas, não, mas eu sou o Marçal, meu número é 90, posso parecer uma piada, sou o mais perseguido de todos os candidatos, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro Gomes serão presidentes do Brasil. Acredita na energia que eu carrego, eu sou o candidato mais novo e que tem mais experiência de vida. Aí você fala, não é possível. Esses caras que ficam 40 anos fazendo a mesma coisa não têm experiência de vida que eu tenho de ter transformado já milhões de pessoas. Então o que eu falo para você é o seguinte, eu amo é o povo, vocês vão ver um governo para o povo. No plano de governo nosso, você que está assistindo, você vai entrar www.pablomarçal ou marcal.com.br e vai baixar o plano, tem 90 diretrizes. As 90 diretrizes são feitas com um tripé. É o VEM. VEM é de virtualização, que é tecnologia. O E, de empresarização, que é fazer as pessoas gerarem emprego. Para mim, o foco não é que eu quero o governo dos ricos, eu quero que o brasileiro seja rico. Se tiver gente abrindo empresa, tem emprego sendo aberto. Se tem emprego, tem renda. Se tem renda, a economia gira, a carestia, a inflação sempre vai cair. Quanto mais energia eu tenho numa nação, menos carestia, menos preço alto eu tenho. E você pode voltar a ter seus finais de semana. Eu sei que todo brasileiro quer viajar. Você vai voltar a viajar. Você vai voltar a comprar um carro bom. Ah, eu vou votar no fulano para ter isso. Se você votar nesse fulano do passado, vai ficar pior do que no passado, amigo. O brasileiro não entende, não consegue viver o novo. Por favor, não viva de condições, viva de decisões. Você tocou aí num ponto, acho que muito importante para o crescimento, né, econômico brasileiro, principalmente o fortalecimento das empresas diante também da mão de obra qualificada, que realmente é um ponto de dor para muitos empresários, né? Falta realmente essa capacitação. Eu queria saber, né, dentro do seu plano educacional, o que pode ser feito na sua visão para melhorar o ensino nas escolas públicas do Brasil? Muitas vezes, né, a gente viu na pandemia, numa situação emergencial, muitas escolas despreparadas para conseguir, né, através de uma tecnologia, fazer um ensino à distância. Um déficit muito grande, né? A gente ainda tem uma evasão também muito grande nas escolas e também uma questão muito emblemática ali, até por parte de alguns professores, né, exatamente, que a gente trata aqui de assuntos ali, que alguns professores com muitas ideologias ali, vindos de Paulo Freire, vamos dizer assim, né, trazendo também um lado ali político para os alunos, sem realmente, né, tratar do assunto como ele deve ser. Não temos educação financeira efetivamente nas escolas, nós não temos exatamente educação ali fundamental para que esses alunos se tornem cidadãos que queiram fazer aí uma especialização em tecnologia, por exemplo, né, que desperte essa vontade
oportunidade para que esses alunos, porque muitas vezes vai muito no que você disse, o rico é visto como errado, o empresário é o malfeitor e não é visto ele como gerador de empregos. E isso desestimula muitas vezes essas crianças quererem ser, né, um empresário de sucesso também. Qual o seu plano de governo para a educação brasileira? Eu sou dono de rede de escola infantil. Eu sou um dos maiores educadores financeiros do país, de marketing digital e de alguns assuntos, principalmente de família, pra você ter uma noção. Eu vou te falar como é que resolve o problema da educação no Brasil. Primeiro, a educação do Brasil é dividida em 3. Educação infantil, fundamental e ensino médio. Na educação infantil, o governo do PT fez o favor de alfabetizar a criança depois dos 6. A gente tem que começar a alfabetizar a criança desde os 2. Primeira coisa que tem que ser feita. Esses esquerdistas malucos, quando eles tomaram posse do governo, eles ferraram o processo cognitivo nacional das crianças. Só tem que socializar a criança. Se for para socializar, fica lá na vizinhança, lá solta. Aqui na escola é o lugar para ativar chaves cognitivas. Então nós vamos alfabetizar as crianças a partir dos 2. No ensino fundamental, ao invés de ficar ensinando esse tanto de balela, esse tanto de coisa que não vai usar nunca na vida, nós vamos ensinar multi-habilidades. O que é a escola? Nós vamos devolver a educação para os pais. Os pais educam seus filhos. Como os pais perderam a educação com os filhos, quem educa é o professor hoje. Aí um professor que é maluco, que é marxista, ele fica impondo isso. Nós vamos dar um jeito de criminalizar quem ficar colocando minhoca na cabeça dos nossos jovens. Não faz sentido isso. Essa é uma guerra que eu vou até depois do fim, sendo presidente ou não. Não faz sentido, absolutamente. Só para você ter uma noção, eu comprei uma rede de escola porque eu não quero meus filhos estudando em escola que fica ensinando marxismo para eles. Isso é uma guerra pessoal que eu tenho. Então o que acontece? Acontece um negócio muito simples. Ensino fundamental. Vamos parar de treinar os outros para ser só trabalhador. Vamos ensinar desde o ensino infantil inteligência emocional, inteligência financeira. Vou te falar o que é o impacto disso, tá? Na Europa, mais de 70% das pessoas são investidoras. Tá? E o nosso amigo economista ele pode confirmar. Nos Estados Unidos, mais de 50% do povo americano é investidor. Brasil, até 10 anos atrás, tinha 1% do brasileiro. Por causa dessa era de internet, de influência digital, 5% do Brasil hoje se tornou investidor. Mas se tivesse ensinado desde pequeno, você acha que ia acontecer o quê? Nós teríamos a maior parte da população como investidores. Se hoje o Brasil fosse investidor, nunca ninguém investiu o voto no Lula nem no Bolsonaro, porque sabe que é tomar ré investir nesse povo. Então, no ensino fundamental, nós vamos fazer multi-habilidade. O que é multi-habilidade? Ter mais experiência que teoria. Desenvolver, de fato, a habilidade. Vou falar uma delas. Habilidade de comunicação. O brasileiro que sabe se comunicar prospera mais rápido. Nós temos que ensinar vendas no ensino fundamental. Alguém fala, mas o cara não quer ser vendedor. Só ensina, meu filho. Deixa que ele tome a decisão. Quem é você para falar, tomar decisão pelos outros? Ensinar a vender. Nós vamos ensinar a fazer compra. Nós vamos ensinar o cara a fazer gestão. Nós vamos ensinar a pessoa a empreender. Imagina um ensino fundamental todo assim. Aí tem o ensino médio. Lá no ensino médio, ao invés de ficar ensinando esse tanto de coisa maravilhosa, Bhaskara, 99% do mundo que estudou Bhaskara não usou para nada. Alguém fala, mas ele precisa saber. Não, ele precisa saber mesmo. Fala assim, ó, aquela ali é a Bhaskara, eu sei que vai pegar, sei que vai fazer exata, você vai aprender lá no módulo tal, mas aqui você não precisa. Aqui você precisa aprender a se comunicar. Aqui você precisa destravar essa vergonha. A gente tem que usar a escola para formar um cidadão forte, não um pangaré para trabalhar no... Eu não vou falar que depois eu vou encher o saco, sou candidato. Se eu fosse só um palestrante, eu ia falar para trabalhar naquelas lojas de fast food. Só que é o seguinte, o que a gente precisa é fazer um ensino médio já pautado como rampa para 3 caminhos, não para um só. Hoje, a gente ensina e gasta 140 bilhões por ano para a pessoa ter um diploma e só 20% do Brasil tem diploma. O que a gente tem que fazer? Tem a rampa número 1, profissões tradicionais. Não adianta, a tecnologia vai suprimir essas funções. O algoritmo, a inteligência artificial, vai fazer com que essas profissões desapareçam. Isso é uma previsão natural. Segundo caminho, virtualização. Nós vamos criar a Universidade Federal Digital. Não vai ter campus físico, vai aprender de casa. O brasileiro fala, não tem tempo. Fica 6 horas assistindo TikTok, fica 6 horas assistindo Reels, vai estudar da sua casa. Então, a Universidade Federal só teremos cursos de virtualização
que são as profissões do futuro. Vai aprender a ser social media, vai aprender a ser programador, vai aprender a mexer com tráfego pago, vai aprender a mexer com as nuances aí da internet. Essas são as profissões digitais. E ali vai preparar a pessoa para ser técnico nisso. Isso é a Universidade Federal Digital, só online. Nós vamos ter a terceira rampa, que é o caminho que eu quero enfiar mais gente. O jeitão goiano meu de falar de enfiar a gente é o seguinte: desde pequeno eu quero inculcar na cabeça do brasileiro. Salomão falava 3.000 anos atrás: ensina o caminho que o seu filho deve andar, que jamais ele se esquecerá dele. Eu quero ensinar para os nossos filhos, para os filhos da nação: você vai ser um grande empreendedor, você vai gerar emprego, você vai gerar renda, e você vai, dando risada, pagar imposto para esse país, investir em infraestrutura, em turismo e fazer isso aqui crescer. A pessoa vai desejar isso. Aí vai ter a terceira via, empresarização. Ensinar a pessoa a ser empreendedora. O governo mapear aonde estão os gaps hoje, onde estão os buracos, e falar assim, ó, nós precisamos de 50 mil empresas nessa área. Selecione aí o assunto, aonde você desenvolveu sua habilidade. Isso aí tem dentro do programa de governo, chama VET. Da Austrália, para você ter uma noção. Antes da pessoa entrar na faculdade ou qualquer coisa, ela entra no site do VET, da Austrália que eu tô falando. E aí ela consegue mapear onde daqui a 10 anos vai ter buracos nas profissões. O Brasil, em 2014, foi fazer a Copa do Mundo, todo mundo deu no teste vocacional: vamos ser engenheiro. Eu vou valendo aqui em São Paulo, onde eu moro. Se você entrar no Uber, você vai pegar um número assustador de engenheiro dentro do Uber. Por quê? Porque as grandes companhias se envolveram em corrupção, que esse pilantra aí que está liderando as pesquisas, essas empresas fecharam por conta de corrupção, e a gente está com os engenheiros aonde? Acabou. Então, assim, o que a gente precisa é fortalecer o caminho das profissões tradicionais. Nós precisamos criar o caminho tecnológico, que é da virtualização, e precisamos ter um terceiro que eu acredito com a minha vida. É onde mais vai ter gente. Você vai perguntar a pessoa: você quer ser médico, quer advogado? Não, eu quero ser empreendedor. Quando você perguntar para o cara: você quer ser médico? Quero. Você vai ser médico. Aí o outro fala: eu não quero ser médico, mas eu quero ser dono de hospital. Então você vai pegar o empresarização, porque para ser dono de hospital, você não precisa ser médico. Você vai querer ser engenheiro ou você vai querer ser dono da construtora? O cara que é dono de construtora não precisa ser engenheiro, ele precisa pagar um engenheiro. Nada contra nenhum nem outro. Mas eu quero que o brasileiro, aos milhões, sejam treinados para serem empreendedores. Esse é o clamor de ver o Brasil prosperar. Isso aqui chama avivamento político. Nós vamos tirar esses politiqueiros que querem escravizar nosso povo. Nós estamos na melhor época da história do Brasil. No bicentenário da independência do Brasil, nós vamos gritar independência ou morte. Ou a gente cresce com as nossas pernas, ou o governo vai engolir a gente e vai virar uma mancha vermelha na América do Sul. Pablo, você disse que é uma doença esquerda e direita, mas em grande parte a educação do Brasil ela está muito ruim, como a Paula bem colocou, né, por essas políticas de Paulo Freire, por ideologização de crianças, como você mesmo falou. Então, não é uma questão realmente de esquerda, e veja que o governo Temer tentou passar uma reforma educacional muito menos ambiciosa do que a sua, carregando mais em português, matemática e inglês e tirando ou diminuindo a carga de filosofia e sociologia, e teve um grande lobby por parte da esquerda e essa reforma não passou. Então também não é um problema cultural essa presença da esquerda na educação e na academia brasileira? É cultural, e o que acontece hoje é que as universidades, nós temos 68 universidades federais e as 68 estão dominadas por marxistas. Eu já publiquei 25 livros e posso falar uma coisa para vocês. Um livro meu preferido chama-se A Destruição do Marxismo Cultural. Esses caras não estão de brincadeira, eles têm paciência, eles podem esperar 20 anos, eles não vão desistir. Se a gente não ensinar que marxismo é uma merda para as crianças, para essas crianças nunca entrarem por esse caminho, sabe o que vai acontecer? Vai passar o Bolsonaro, vai passar o Pablo Marçal, o povo esquece essa tropa de gente inútil, de gente incapaz de produzir, volta para o comando do país. Eu queria estar curtindo a minha vida longe desse negócio de política, gente. Queria. Tava com plano de comprar um iate de 60 pés e pescar em alto mar e cuidar da minha vida. Mas eu fui descobrindo tanta coisa, eu vim de escola pública, eu sei o que é uma escola pública. Esses dias eu voltei na escola onde eu estudei no ensino médio,
Eu vi, virou uma escola de tempo integral. Eu vi, achei meu professor do ensino médio lá, ele é o titular de filosofia. E as salas agora são temáticas. Eu falei, nossa, que legal, deixa eu entrar nas suas salas de filosofia. Eu vi aquela foto imprestável do Karl Marx pendurada lá. Eu falei, mas que merda é essa? Imagina um aluno de ensino público aprendendo a olhar para a barba daquele homem que não cuidava nem da higiene, um gigolô. Posso falar para você que está indignado igual eu, e votar no Pablo Marçal, a primeira providência, nós vamos tirar Paulo Freire de patrono de educação. Não faz sentido um cara desse ser patrono de educação, coisa nenhuma. O Bolsonaro errou feio na educação, estamos com o 5º ministro da educação, não vou ficar pegando no pé o que ele fez de errado, mas não colocou um cara para resolver. Do jeito que ele peita o Supremo Tribunal Federal, se ele tivesse peitado o Ministério da Educação e tivesse colocado pressão do jeito que ele colocou para baixar combustível, do jeito que ele colocou para ter essa deflação que está tendo agora, ele tinha mudado a educação sim. Ele foi seletivo, ele deixou isso passar, tinha uma grande oportunidade para tirar essa esquerdopatia lá de dentro. Por isso que eu estou te falando, a doença de esquerda e direita é o seguinte, não interessa, os caras não querem mudar o negócio, eles querem sobreviverem, vão ficar nessa briga de Tom e Jerry. O Lula é o Jerry, é um ladrão, é um rato. Só que você acha bonitinho. Você olha pra ele, veinho de barba branca, vermelho, do saco vazio, é um Papai Noel que rouba, meu Deus do céu. Como é que pode acreditar num trem daquele? Só que o outro, para ser o anti-Papai Noel, tem que ser o herói. Não fez o que precisava fazer. Então, assim, por favor, povo brasileiro, o povo não me chama para falar na televisão, mas você tem um celular, corta o vídeo, manda e fala, eu tô com esse cara, eu não quero saber. Eu amo assistir vídeo do Enéas, aí tá lá os comentários, nossa, nós deixamos o presidente mais inteligente passar. Ele era chacotado até a morte dele. O que acontece é o seguinte, você quer virar um torcedor, você não é brasileiro, você não acredita de fato que o Brasil pode ser diferente. Porque se você acreditar, você vai meter um não no Lula e no Bolsonaro. Chega! Chega! Bolsonaro, obrigado, vai pescar, que é o que você mais quer. Lula, volta pra cadeia. Foi imoral a descondenação do Lula. Não faz sentido, o povo não tá louco. Se a gente não for pra rua, se a gente não se posicionar com o coração e com a alma, nós nos tornaremos escravos, mais uma vez, desses politiqueiros de esquerda. Põe a boca no trombone, tem 30 dias, amanhã começa, 30 dias de campanha, vai ser um quebra-pau. Se você não for pra rua, se você não se posicionar, você vai ver o que vai acontecer com esse país. Eu sou uma voz aqui ridicularizada, perseguida, mas vocês vão ver nos 30 dias o que eu vou virar. Deposita sua confiança em mim, investe esse voto em mim, que eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu não preciso de poder, eu posso sentar onde eu quiser, na mesa que eu quiser, e falar com o presidente do país que eu quiser, sem ser político. Eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro que eu construí com a minha família. O que eu quiser. Só que eu tô fazendo o que eu quero. Eu quero o povo rico. Eu quero o brasileiro despertando. Vocês estão no modo zumbi. Esses politiqueiros hipnotizou todo mundo. E eu tô aqui para tirar essa hipnose e falar, vai trabalhar, vai produzir, vamos acabar com essa palhaçada dessa política nacional que retarda o povo brasileiro. Tem uma oportunidade aberta, é o bicentenário da independência da República. Grita aí, ó, é independência ou morte, você vai ficar calado? Ah, as pesquisas. Se pesquisa fosse bom, a gente não gastava 10 bilhões de reais com eleição. Pelo amor de Deus, esquece essa merda de pesquisa. Me perdoa usar essas palavras, mas tá aqui alguém falando SOS Brasil. Vocês não estão vendo que tá todo mundo conspirando pra essa merda desse Lula ganhar? Não tem como. Bolsonaro não é mais o remédio. O que você tem que falar é, peraí, eu vou bater no peito, eu vou votar com o coração no primeiro turno e eu vou pra cima. Se você tiver essa coragem, eu te falo, eu não tenho marcha ré no meu carro de corrida, sou piloto de corrida também. Eu quebrei a marcha ré, não tem ré, só vai pra frente. Candidato, eu queria mudar aqui de assunto, né? Trazer um outro tema também que divide muita opinião entre os candidatos, como você estava falando aí, dessa polarização, que é a questão da Petrobras. Recentemente, né, a Petrobras, inclusive, entrou no ranking das maiores pagadoras de dividendos no mundo. Lucro da Petrobras chegando a 54,3 bilhões de reais no segundo trimestre. Inclusive, a Petrobras começa a pagar hoje já os 88 bilhões de reais aos dividendos, aos acionistas. O pagamento vai beneficiar principalmente o próprio Caixa da União, o maior acionista da empresa. O governo leva aí
32,1 bilhões de reais, somando os 50 bilhões que já foram, né, recebidos ali na sua maior estatal na primeira metade de 2022. A gente sabe que esse é um tema, né, onde o ex-presidente Lula trata como manter a estatal ali, né? Manter a Petrobras como uma estatal, né? Ela é de capital misto, mas a maior parte do governo, e a gente sabe que na época do governo petista havia realmente um déficit na parte dos lucros. Isso é notório, isso é fato comprovado com números, onde a gente vê onde havia realmente um déficit e não lucro. O presidente Jair Bolsonaro é a favor da privatização. Você, como candidato, se for eleito, qual vai ser a sua conduta em relação às estatais, à privatização ou não da Petrobras? Olha, eu vou falar como investidor que sou. Eu invisto em dezenas de startups. Eu conheço a disrupção do mercado. E eu vou fazer uma pergunta para o público. Quem vai responder é o público. A maior companhia do mundo, na época que a Índia sozinha era mais rica que a Europa inteira, chamava-se Companhia das Índias Marítimas. Essa empresa não existe mais. O Lehman Brothers, que era um banco tradicionalista dos Estados Unidos, não existe mais. Empresas vão deixar de existir. Então eu vou mostrar uma coisa que ninguém aí discute na política, que nem tem capacidade cognitiva, nem analítica para saber disso. Em 2035, várias nações estão se posicionando para não construir mais carros movidos a combustão. E a força da Petrobras é combustível fóssil. Tem um acordo entre todas as principais montadoras do mundo que até 2030, daqui 8 anos, não sairá nenhum único carro movido a combustão das fábricas. O que significa isso? A Petrobras hoje dá 38% de lucro. Se ela fosse vendida hoje, eu queria comprar ela. Porque é a maior empresa de energia do mundo, que dá mais lucro no mundo. Só que para ela dar lucro, alguém está sendo passado para trás. Não por conta do lucro, mas por conta de um jogo que foi criado em 2016. Perdão. 2016 foi criado o PPI, que é o programa que faz o petróleo ser dolarizado. Aquele governo velho e corrupto que está em primeiro nas pesquisas, que essas pesquisas não é de confiança, esse governo deu um prejuízo de 782 bilhões de reais na Petrobras. Antes desse governo vermelho, os roubos, a corrupção no Brasil era de 500 mil, 2 milhões, 5 milhões. Eu não consigo nem imaginar o porquê que o povo fica calado. Os desvios são em centenas de bilhões de reais de uma empresa que não tem concorrente, e aí você vê o que foi feito. O que nós vamos fazer pela Petrobras? Ela está no seu auge e ela precisa ser vendida. Vou te falar por quê. Porque daqui 8 anos ela vai ter 10 vezes, o valor de mercado dela vai ser 10 vezes menor, porque o mundo vai trancar o uso do combustível fóssil. O que vai acontecer? Precisamos repassar essa companhia no auge. Como? Não é privatizar para um único grupo, que isso é a maior latada que nós vamos fazer. Nós precisamos multiplicar essa companhia em diversas outras empresas. Nós precisamos pegar as plataformas de refino que foi começado lá no governo do Lula, que eles não terminam a obra de propósito, é para continuar roubando a vida inteira. Nós precisamos pegar essas refinarias e fazer 100% no refino. Olha para você ver o que eles estão fazendo. Esse povo acha que a gente é tupi, eles acham que a gente é os mesmos índios de 500 anos atrás. Nós extraímos 100% do nosso petróleo, exportamos 30%, eles fazem o refino, devolvem os 30% refinado e dolariza 100% do petróleo. Só pode estar achando que a gente está nu aqui até hoje, do dia que eles chegaram com as caravelas aqui de Portugal. Não faz sentido. Então, precisamos de 100% da refinaria. O governo tem dinheiro para isso. Precisamos repartir essa companhia em diversas outras companhias. Como ela é uma companhia que é listada na Bolsa, a gente tem que colocar uma açãozinha de ouro. O economista pode ajudar, depois que eu terminar a explanação, que não dá direitos para eles tomarem decisão. Nós vamos colocar um combustível ao preço. A gente diz, não, quem manda é a gente. A Vale do Rio Doce é desse jeito. Apesar que o Fernando Henrique fez uma doação da Vale do Rio Doce. O maior atentado contra dinheiro público que eu já vi no Brasil foi o que ele fez com a Vale. Por que um monte de gente odeia privatização?
Porque gente despreparada não entende de equity, não entende de mercado futuro, vende empresa pelo valor de mercado atual. Isso não existe. Ele vendeu a Vale do Rio Doce por 3 bilhões, sendo que a Vale do Rio Doce tem 300 bilhões de dólares de reserva já detectada e um equity de 1 trilhão. Como é que vende isso por 3 bi, meu Deus do céu? Porque a gente tem gente incompetente. A gente não pode deixar politiqueiro que não entende de riqueza pôr a mão na riqueza do Brasil. Então aqui, é um ser humano, um cidadão, um brasileiro, um empreendedor, um pai de família indignado com o que está acontecendo com o país. O problema é que eu conheço o Brasil. Eu sei o tanto que o Brasil é rico e o tanto que a mente do nosso povo é pobre. A gente só fica discutindo coisa trivial. Esses politiqueiros ficam falando de carne, leite e gasolina para você não ter tempo de prosperar. É hora de você crescer como povo. É hora de você falar assim, ó, eu acredito sim num Brasil diferente, nós não vamos ficar chamando esses candidatos bandido de pai. Que dia? Vai chamar um bandido de pai? Você foi criado aonde? No presídio, só? Então é o seguinte, Petrobras é simples, dividir ela em várias, como multiplicar na verdade em diversas companhias. Essas companhias, como ela move a energia do país, nós não vamos colocar capital estrangeiro, nós vamos fazer 100% do refino e tirar da mão do governo que é incompetente para fazer isso. O governo é incompetente para fazer isso. Pablo, estamos chegando ao final dessa entrevista, temos apenas 1 minuto. Só para encerrar, você votou no presidente Jair Bolsonaro, né, como já disse, era próximo dele, né, já vi em entrevista você dizendo, né, que almoçava ali, né, tinha um relacionamento com ele e agora bate nele para tentar se eleger, né? Como é que está a sua relação com o presidente? E caso você não vá para o segundo turno e caso fique ali entre Bolsonaro e Lula, você apoiaria o presidente Jair Bolsonaro? Diferente de bater nele, é alguém que tem coerência, dá a devida medalha para ele naquilo que ele faz muito bem. Parabéns pela deflação. Eu não tenho amizade com ele, já almocei com ele sim, já dei conselhos para ele, ele não gosta muito de conselho. Isso me preocupa desde quando eu acessei ele a primeira vez. Uma pergunta que eu fiz para ele no almoço, dentro da sala dele no Planalto, foi: qual o legado você quer deixar para o Brasil? Ele falou: legado nenhum, eu não quero que o PT volte nunca mais. Então, capitão, pode descansar que tem gente aqui que tem energia para assumir. De forma nenhuma você vai ver eu bater no Bolsonaro. Só que eu não sou bobo, eu não sou alienado, eu não vou ficar aceitando vários desmandos que eu vejo no governo dele. Ele pisou na bola sim, e espero que ele consiga chegar até o final e entregar os melhores números que ele der conta. Inclusive, eu comemorei a deflação. Eu não sou candidato canalha igual o Ciro Gomes, que fala pela culatra. Eu sei as coisas boas que foram feitas, eu sei o que está errado e é por isso que eu pus meu nome. Eu não posso ser conivente com o Brasil que não vai avançar. Ué. Alguém vai falar: ah, mas não tinha opção. Mentira, é mentira. Tem opção sim, tem gente com energia, tem gente com inteligência, capacidade, sabedoria. Mais importante tem na política que ninguém avalia: network mundial com outras nações para trazer empresas para cá para fazer esse país prosperar de verdade. O presidente Bolsonaro não saiu desse país atrás de investimento, fez poucas viagens internacionais, não crescemos de forma internacional. Estamos ficando na mão da China, não tem problema nenhum vender 120 bilhões para a China. Mas a gente está esquecendo negócios com a Europa, nós não temos negócio com a África, nós vamos criar um bloco econômico, o BRAF, que é Brasil e África, são 54 nações africanas. Quem não me conhece, eu estou ajudando a construir uma cidade em Angola, e eu posso falar para você, eu entendo de gente. Apesar de ser especialista em recursos humanos, também eu te falo, eu amo gente, e você vai ver um presidente que não fica preso dentro de palácio. Nós vamos para a rua, nós vamos para a obra. Eu sou um cara tarado em obras, em fazer obra. Isso eu faço na minha vida, eu sou construtor, eu sou loteador. Eu construo, eu amo ver obra acontecendo, que é infraestrutura que faz o país avançar. Desculpa ter estourado 1 minuto. Um prazer estar com vocês. Mas apoiaria o presidente Jair Bolsonaro caso segundo turno, sim ou não? Olha, para apoiar o Bolsonaro eu não tenho que ir para o segundo turno. Então não vai ter meu apoio, não tem como. Eu vou estar no segundo turno. Eu sei que vocês gostam do Bolsonaro, dá para ver na face de vocês, mas tem como vocês investir o voto de vocês em alguém que vai avançar. É uma pergunta do próprio telespectador nosso aqui, chat. Não é nem nossa, do nosso chat, candidato. Você virou psicólogo, Pablo? Ele é coach. Não, mas eu posso tratar o Brasil.
Não, eu não sou Tá coach, não. certo. Mas eu quero ser o coach do Brasil, eu não negaria essa função, não. O Brasil precisa de um líder, precisa de um professor, precisa de fato de alguém que dá instrução para os brasileiros, tá? Falei só para provocar, eu amei dar entrevista para vocês. Obrigada, a gente que agradece. Antes de vocês dormirem, pensem no número que vai resolver o problema, o número é 90. Tá bom? Tá certo. Obrigada, candidato. A gente agradece o seu tempo, a sua disponibilidade por participar aqui dessa série de entrevistas. Até a próxima. Até mais. Muito bom, obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe o Brasil e continue com esse trabalho brilhante de vocês. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.